Queridos irmãos, que a paz de Jesus encontre ressonância nos nossos corações. Nós vimos da lição anterior, Emmanuel falando sobre o planeta Terra. E ele começa dizendo da Terra uma das propriedades interessantes, como sendo um grande magneto. E depois ele fala sobre a Terra como se fosse um grande comboio carregando vários vagões. E nós, humanidade, somos os passageiros desses vagões, e de tempo em tempo a gente muda de um vagão para outro, através do processo reencarnatório, colocando-nos diante das experiências diversas que o mundo nos oferece, para que nós possamos crescer como espíritos imortais que somos. E por fim ele compara a Terra também a uma grande escola. E agora ele vai, nessa próxima lição, usar exatamente dessa comparação, falando sobre a Terra como um grande educandário, que é o título da lição de número 9. O grande educandário. Vamos ver o que ele tem para nós. É muito interessante, nós vamos ter informações preciosas para nós sobre o nosso mundo, onde nós nos encontramos. Começa dizendo o seguinte: de portas abertas à glória do ensino, a Terra, nas linhas da atividade carnal, é realmente uma universidade sublime, funcionando em vários cursos e disciplinas, com 2 bilhões de alunos aproximadamente matriculados nas várias raças e nações. Então a gente vai lá no livro para ver a atualidade dessa informação e a gente descobre que esse livro foi publicado pela primeira vez em 1952. Então, essa informação de que a Terra tinha cerca de 2 bilhões de alunos nascidos na vida física, encarnados, já foi superado, porque a universidade cresceu e nós somos 7,5 bilhões de alunos. Mais do que 2 bilhões, E é interessante que de 1952 para cá, a população, na verdade, desde 1900 para cá, a Terra tem ampliado cada vez mais o número de vagas para essa universidade. Então, a gente tinha cerca de 2 bilhões de habitantes no começo do século XIX, 1910, 1912, a população da Terra era de 2 bilhões. Aqui ele fala que é um pouco mais de 2 bilhões em 1952. E hoje a gente sabe que são 7,5 bilhões de encarnados. E aí vocês podem perguntar, mas não vai parar? Claro que vai parar, porque é uma escola que tem tamanho definido. Então quem está preocupado com a superpopulação, pode ficar tranquilo, que não haverá para a Terra superpopulação, porque como a Terra é um grande educandário, o diretor desse educandário é simplesmente Jesus. E ele sabe o que faz. Então não se preocupem com o número, mas é importante a gente saber, que é uma escola que abriga um certo número de aprendizes que somos todos nós. Mas ele vai mais, dando outras informações sobre essa escola grandiosa. Mais de 20 bilhões de almas conscientes, desencarnadas, sem nos reportarmos aos bilhões de inteligências subhumanas, que são aproveitadas nos múltiplos serviços do progresso planetário, cercam o domicílio terrestre, demorando-se noutras faixas de evolução. Então aqui a gente amplia a nossa visão sobre o nosso planeta.
Quer dizer, ele é um planeta que tem uma capacidade, analisada como uma escola, de abrigar um certo número de estudantes, enquanto na vida física. Mas ele é mais do que isso, porque é uma universidade que não só abriga espíritos no corpo físico, mas também abriga uma população espiritual com pouco mais de 20 bilhões de espíritos. Então, se a gente pegar os 20 bilhões mais os 2 bilhões encarnados que ele informa, a Terra tem uma população espiritual encarnada e desencarnada da ordem de pouco mais de 22 bilhões de espíritos. Se a gente pensar que ela pode abrigar cada vez mais pessoas encarnadas, isso vai chegar no máximo a metade dessa população, não é? Porque metade vai estar do lado de cá e a outra metade do lado de lá. E a cada 100 anos a gente troca de lugar. A morte leva o nosso corpo, a gente passa para o lado de lá, não é? A formação genésica dá um novo corpo e espíritos vêm de lá para cá. E a gente fica fazendo esse balanço de ir e vir, aproveitando 2 mecanismos de aprendizado. Isso aqui é lindo. A gente aprende, enquanto estamos no corpo físico, tudo aquilo que relaciona a vida material e ao controle que o espírito tem que aprender a fazer sobre as coisas materiais. E vai para o mundo espiritual, depois do estágio no corpo físico, para aprender agora, como espírito, a viver como cidadão cósmico que é. Quer dizer, quando a gente for espírito mais livre, mais capaz, mais ajuizado, a gente não precisa ficar preso num planeta. A gente pode viajar e conhecer novas paragens espirituais e materiais construídas pelo grande universo do cosmos que é Deus. Eu não sei se vocês têm vontade de conhecer outros sistemas planetários, eu morro de vontade. E como eu sei que com o corpo não vai dar para fazer isso, eu estou me esforçando para merecer essa oportunidade como espírito. Porque deve ser lindo a gente viajar por aí afora, numa velocidade muito maior que a da luz, porque o espírito viaja com a velocidade do pensamento, conhecendo sistemas novos, sistemas planetários. Nós estamos hoje numa fase bonita do nosso ano. Nós temos 4 planetas no céu que a gente pode observar. Quando o Sol se põe, a primeira estrela que vocês veem brilhante não é uma estrela, é o planeta Vênus. Se vocês olharem um pouco mais para cima, tem outra estrela brilhante, que também não é estrela, é Júpiter. Se alguém tiver uma lunetazinha razoável, não precisa ser boa, pode olhar para Júpiter, vai ver as 4 luas de Júpiter girando em torno dela. Descobre que é um planeta mesmo. Aí andando um pouquinho mais, tem uma estrelinha, um pouco menos brilhante, que também não é uma estrela, é Saturno. Com essa lunetinha você pode ver os anéis dele. E se você descer um pouco mais a visão, vai ver uma estrela avermelhada desse lado, que é o planeta Marte, que está no momento numa distância muito próxima do nosso planeta, na distância em torno da distância menor, porque a Terra está a 150 bilhões de quilômetros do Sol, e Marte da ordem de 200 e poucos bilhões de quilômetros. Então, quando os dois estão girando e estão do mesmo lado, a distância fica da ordem de 60 bilhões um do outro. É a distância mais vizinha. E aí a gente vê Marte mais intenso em luz e como uma estrela avermelhada, porque é a reflexão da luz no seu solo, que é avermelhado sem a presença de água líquida, como nós temos aqui.
Então é muito bonito. E a gente pode ver a Lua no meio do caminho, passando por eles, né? Cada dia ela está numa posição diferente, ela vai ficando em conjunção com cada um desses planetas. Então, que ela está em conjunção com Júpiter. Então, a hora que vocês olharem, o planeta, a estrela mais brilhante que está perto da Lua é Júpiter. Então, dá para a gente, todos nós, olharmos isso. Então, nossa Terra, esse planeta que nós vivemos, é realmente um educandário que faz parte de uma cadeia de escolas, que são os planetas que giram em torno do nosso Sol, da nossa estrela, que mantém a energia necessária para que nós sigamos vivendo por aqui. Além disso, Emmanuel faz questão de dizer que junto conosco, os que pensamos, que temos consciência, existe uma quantidade imensa de criaturas ainda inconscientes vivendo conosco, que são os nossos amigos animais. Desde o inseto, que parece nos incomodar tanto, até, né, os animais domésticos que convivem com o nosso dia a dia, participando conosco dos nossos melhores sentimentos. Então, isso é uma escola fantástica, porque é uma escola que permite que espíritos desenvolvam nesse planeta, mas também de que princípios inteligentes mais rudimentares também se desenvolvam aqui até um dia alcançarem, ao longo de milhares e milhões de anos, a experiência necessária para ter consciência de si mesmo e virar um de nós. Porque nós já fomos um deles. Para a maioria dessas criaturas necessitadas de experiência nova e mais ampla, a reencarnação não é somente um impositivo natural, mas também um prêmio pelo ensejo de aprendizagem. O nosso lugar definitivo é no mundo espiritual. O estágio no planeta com o corpo físico é um curso especializado. A gente passa num vestibularzinho para poder nascer aqui. Ninguém nasce gratuitamente, porque a escola, não é, tem uma direção cuidadosa e oferece as oportunidades do renascimento para o nosso crescimento espiritual. Portanto, se a gente quiser vir para cá só para gazetear, a gente perde a chance. Tá certo? Coloca-se outro no lugar que vai aproveitar a experiência. É natural, se nós fôssemos donos e diretores de escola, faríamos o mesmo. E certamente Jesus faz isso com muitíssimo mais propriedade do que nós imaginamos. Assim é que, sob a iluminada supervisão das inteligências divinas, cada povo, no passado ou no presente, constitui uma seção preparatória da humanidade à frente do porvir, do futuro. Quer dizer, cada povo é uma espécie de curso. Você quer fazer o curso de engenharia? Né? Nasce lá no país tal. Quer fazer o curso de medicina? Nasce no outro país. Quer dizer, cada país, cada aglomeração de grupos espirituais tem uma vocação determinada e oferece recursos de aprendizados especiais naquele campo de ação que aquele grupo de espíritos já conquistou. Então, essa é a diferença entre uma nação e outra. São classes de aula diferentes, só isso. Mas na mesma escola. Portanto, a gente tem que aprender a respeitar e a amar e a participar de tudo aquilo que a gente puder junto com os outros povos das outras nações, porque eles são simplesmente nossos companheiros. E ele vai fazer aqui uma explicação sobre por que as nações são um pouco diferentes e por que essa
especialização, entre aspas, favorece o desenvolvimento da humanidade como um todo. Então ele diz o seguinte: ontem aprendíamos a ciência no Egito, a espiritualidade na Índia, o comércio na antiga Fenícia, a revelação em Jerusalém, o direito em Roma e a filosofia na Grécia. Que coisa fantástica, né? Vocês sabiam que todos nós já passamos por esses países todos? Sem exceção. Sem exceção. É fantástico isso. Nós temos a história da humanidade dentro da nossa memória, porque já experimentamos e vivenciamos essa história ao longo do tempo em diferentes povos. Hoje, adquirimos a educação na Inglaterra, hoje 1952. A arte na Itália, a paciência na China, a técnica industrial na Alemanha, o respeito à liberdade na Suíça e a renovação espiritual nas Américas. Renovação espiritual nas Américas. Porque isso está dentro de um contexto de evolução histórica. Quando o Brasil foi descoberto, ele tinha 6 milhões de habitantes, que eram os índios. Hoje nós somos mais de 200 milhões de habitantes no Brasil. De onde viemos? Não é? Viemos da Europa, viemos do Oriente Médio, viemos da Índia, viemos dos diversos países que nos abrigaram até aprender o que eles podiam nos oferecer, para depois, cansado desse mundo velho, vir nascer nas Américas para uma renovação espiritual. Olha a responsabilidade de nós como alunos aqui no nosso país. Cada nação possui tarefa específica no aprimoramento do mundo. E ainda mesmo quando os blocos raciais em desvario se demandam nas guerras, movimentam-se à procura de valores novos no próprio engrandecimento. A gente não sabe fazer direito, faz violentamente, mas faz. E vocês podem ler história, vocês vão ver que depois de cada guerra houve um avanço de desenvolvimento. E um avanço de desenvolvimento curioso, participativo. Quando a Alemanha saiu da Segunda Guerra, ela não tinha quase cidadãos homens, porque morreram quase uma quantidade imensa na guerra. Aí ela teve que fazer o quê? Importar homens de outros países para reconstruir o próprio país. Então encheu-se de imigrantes a Alemanha. Turcos, italianos, pessoas de diversos lugares. E é curioso, porque depois que desenvolve, começa a ter já condições melhores, os filhos dos imigrantes, que agora são alemães, né? Isso acontece com todos os países, passam a competir para os postos de trabalho com os descendentes do povo que ali estava, que não era imigrante. E essa competição, se ela não foi o país entendido como uma participação fraterna na construção, começa o novo movimento de racismo. Porque quem é esse estrangeiro, filho de estrangeiro, que está querendo ocupar o meu lugar, que eu sou cidadão da terra? Né? É interessante isso. Vocês vejam, por exemplo, quando a Iugoslávia se desfez, e se formaram os países que eram constituídos a Iugoslávia, se separaram, houve tremendas guerras ali, né? A OTAN teve que participar, o dinheiro que foi usado
pelos povos que alimentam a OTAN, que é uma organização internacional, né, em prol da paz, que os homens não sabem o que são, ainda o que significa paz. Então, em torno da paz, fazendo guerra, né, gastou-se um imenso dinheiro para poder eliminar, em princípio, essas desavenças. Mas com bombas, com tiros, se eles tivessem feito diferente, usado esse mesmo dinheiro para construir fábricas, indústrias, a agricultura e dar emprego para todo mundo, não ia ter competição entre vizinhos. E todo mundo saía bem com o mesmo dinheiro, sem matar ninguém. Infelizmente, nós ainda não sabemos fazer as coisas da maneira adequada. Por isso que há muito sofrimento na Terra. Porque a gente briga, né, põe uma classe brigando com a outra, disputando com a outra, ao invés de entender o significado da palavra-chave, que não é competição, é cooperação. Então, cada país possui tarefa específica no aprimoramento do mundo, e ainda mesmo quando os blocos raciais em desvario se demandam na guerra, movimentam-se à procura de valores novos no próprio engrandecimento. Nos círculos do planeta, vemos as mais primitivas comunidades dirigindo-se para as grandes aquisições culturais, porque essa é uma outra realidade do nosso planeta. Os povos não estão igualmente, ou os grupos étnicos, inclusive, não estão igualmente desenvolvidos. Então, há uma experiência de convivência para que isso melhore. Mas antes disso acontecer, a gente vê todos os desastres possíveis. Se é verdade que a civilização refinada de hoje voa pelo mundo, contornando-o em algumas horas, caracterizando-se pelos mais altos primores da inteligência, possuímos milhões de irmãos pela forma infinitamente distantes do mundo moral. Quase nada diferindo dos irracionais, não conseguiram ainda fixar a mínima noção de responsabilidade. E aí ele dá alguns exemplos da época que já está um pouco diferente hoje. Os anões docos da Abissínia, sem qualquer vestuário e pronunciando gritos estranhos à guisa de linguagem, mais se assemelham aos macacos. Mas eles já estão integrados hoje nas novas civilizações. Os nossos irmãos negros de Kitches, que é uma região da África, passam os dias estirados no chão, à espera de ratos com que possam mitigar a própria fome. São tribos, né, ainda primitivas. Entre grande parte dos africanos orientais, não existe ligação moral entre pais e filhos. A gente viu isso acontecer com ditadores, né, que usufruíram dessas diferenças morais para levar vantagem própria, associando com os países do Ocidente, né, os países mais desenvolvidos, que à guisa de benefício, mais interessado nas riquezas do próprio local, exploraram esses povos, estimularam a existência desses ditadores, até chegar a processos de crises violentas. E aí haver intervenção de outros povos através das Nações Unidas e que tais, para poder... Então, todos esses processos que são ainda desagradáveis, são processos que estão empurrando a evolução para frente. Entre grande parte, então, dos africanos orientais, não existe ligação moral entre pais e filhos, mas isso muda. Os latucas, no interior da África, não conhecem qualquer sentimento de compaixão ou dever. Remanescentes dos primitivos habitantes das Filipinas, erram nas montanhas à maneira de animais indomesticáveis. E não longe de nós,
os botocudos, entregues à caça e à pesca aqui no próprio Brasil, né, são exemplares terríveis de bruteza e ferocidade. Agora estão todos eles dizimados e adivinha onde foi parar os espíritos? Aqui entre nós, nascido entre nós. Porque nós destruímos o lugar deles, então agora temos que ceder o nosso lugar para eles. Eles nascem entre nós e acabou, são nossos irmãos que precisam dessa experiência de crescimento. No imenso educandário, há tarefas múltiplas e urgentes para todos os que aprendem que a vida é movimento, progresso, ascensão. Na fé religiosa, como na administração dos patrimônios públicos, na arte tanto quanto na indústria, nas obras de instrução como nas ciências agrícolas, a individualidade encontra vastíssimo campo de ação, com dilatados recursos para evidenciar-se. O trabalho é a escada divina de acesso aos lauréis imarcessíveis do espírito. Ninguém precisa pedir transferência para Júpiter ou Saturno a fim de colaborar na criação de novos céus. A Terra, nossa casa e nossa oficina em plena paisagem cósmica, espera por nós a fim de que a convertamos em glorioso paraíso. Então vejam, há uma diferença em ser um grande educandário e um paraíso, não é? Ele é um grande educandário. Todos nós que aqui vivemos, esses 20 e poucos bilhões de espíritos que aqui vivemos, estamos através do processo reencarnatório mudando de situações a fim de que possamos aprender na Terra tudo aquilo que ela pode nos dar para nos transformar um dia em cidadãos livres do universo. Então é uma escola espiritual e nós precisamos entender isso. Então a nossa própria cidade é uma escola espiritual e é feio, não é, a gente sujar a própria escola. E a gente suja a nossa própria escola jogando papel pela janela do carro, né, fazendo coisas que a gente não deve na rua, passeando com o nosso cachorrinho, deixando ele sujar sem limpar, e coisas dessa natureza, que é o que nós, muitas vezes, esquecemos, porque não pensamos globalmente no planeta como uma escola espiritual de todos nós. E tudo que nós fazemos para destruir ou prejudicar o nosso planeta, nós vamos ter que reenfrentar na encarnação seguinte. Então, está muito bem essa campanha agora, né, de acabar com os canudinhos de plástico, porque eles estão prejudicando animais. Mas não são os canudinhos de plástico. Vocês já viram a imundície de qualquer cidade depois de uma chuva nos arrabaldes dela, porque a chuva vai levando? Tudo aquilo é o nosso lixo. Não é o dos outros, não, é o nosso. Nós fazemos isso. Sabe, todas as vezes que as pessoas passam na porta da minha casa, deixam um papel de propaganda que eu acho que devia ser proibido, né? As pessoas pegam e jogam na rua. Quando chove, entope os bueiros. Eu pego e ponho no reciclável. Na porta da minha casa vai para o reciclável. Porque a gente tem que ajudar o nosso mundo a ser um mundo melhor. E se a gente puder evitar, né, fazer coisas que estão aí à vista de todos nós, que está prejudicando o nosso educandário, vamos fazer por ele. Porque eu quero ainda viver nesse planeta pelo menos por uns 5 a 10 mil anos. Não é? Eu ainda quero, se Deus me permitir ficar aqui nele como regeneração, eu quero ficar aqui até me regenerar integralmente. Eu não quero ir para um planeta de expiação e prova igual à Terra 10 mil anos atrás. Começar tudo de novo, eu não quero isso não. Eu quero passar de ano. A gente tem que ser bom aluno. A gente tem que se esforçar para fazer o melhor que a gente pode,
para que o nosso planeta seja um planeta de regeneração, bonito, alegre, né, feliz, lindo, cheio de flores. Vocês vejam como a nossa vida moderna é horrorosa. Quem que mora em casa? Levanta a mão. Ótimo, muita gente. Quem tem quintal na casa? Ótimo, com planta. Oba, viva! Porque a maioria das pessoas, por preguiça, cimenta o quintal, né? Eu moro numa casa que eu comprei ela usada, e eu comprei porque tinha uma linda jabuticabeira lá no quintal. Aí o vizinho da minha casa falou, que bom, você comprou aí, você vai morar aí, vou reformar a casa, vou morar aqui. Eu queria pedir um favor para você. Qual é? Você cortar essa jabuticabeira que joga muita folha no meu quintal. Eu falei, olha, eu não vou fazer isso porque eu comprei a jabuticabeira, a casa veio de brinde. Então o que eu vou fazer é todas as vezes que der jabuticaba eu te dou um pouco. Veja, a mentalidade nossa é essa, né? Há lugares, há prefeituras que estimulam o verde nas casas, até baixando um pouquinho, né, dando desconto no IPTU. Isso devia ser obrigatório. Mesmo morando em apartamento, a gente devia ter plantas. A gente devia melhorar a qualidade do nosso país. Dá trabalho, e daí? Não dá trabalho, gente. É a maneira da gente se desestressar dessa vida maluca que a gente criou para si próprio. Não é? Você passar um tempinho ali cuidando de uma planta é um relaxamento espiritual que a gente faz. A Joana de Ângeles tem uma mensagem psicografada pelo Divaldo, dizendo que a gente devia, uma vez por semana, se possível, sair fora dos limites da cidade para entrar em harmonia com a natureza. É o conselho de um espírito como Joana de Ângeles. Porque a vida da cidade se tornou estressante. O trânsito é estressante, né? Comprar é estressante. Ontem eu passei o dia inteiro no shopping. Minha família, tem uma filha que está visitando, fomos para o shopping. Eu saí de lá quase doido, né? Porque é um barulhão, é um vai e vem de gente, cansa a cabeça, a gente sai com a cabeça desse tamanho lá de dentro. Porque a gente antigamente andava na rua, ia nas lojas, agora a gente não pode fazer mais isso. A gente tem que comprar num lugar concentrado. Aí junta todo mundo, fica todo mundo fechado num ambiente só. E é um zum, 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 um zumbido horroroso. Vocês parem, não façam nada, senta num lugar e fica prestando atenção só para ver como é que é. Não entra, né, em sintonia, fica fora e observa. É nossa vida. A gente tem que mudar isso, porque certamente a vida tem que ser mais agradável. E esse estilo de vida que nós estamos construindo por medo, não é a melhor coisa que a gente deve fazer. Porque a gente vai no shopping, porque lá dentro a gente não é assaltado. E andando na rua pode ser. As nossas casas têm muro até em cima com cerca elétrica para matar o bandido. Porque a gente criou um estilo de vida na nossa escola, né, que está longe dos valores espirituais. Está longe dos valores espirituais. Nosso lar não é assim, não. Tá certo? Nosso lar é agradável. Leiam de novo. Então a gente precisa caminhar para uma direção diferente. Porque é um planeta bonito. Não é? Quando a gente olha para Marte, vê ele vermelhinho, fica pensando, puxa, deve ser uma paisagem assim muito dura, parecida com as paisagens desérticas que a gente tem no nosso planeta. E aqui não é azul, é verde. Vocês já viram quantas tonalidades de verde a gente tem? É fabuloso. E a gente não presta atenção nisso porque a gente está deixando o estresse da vida tomar conta de nós. Então, nós somos espíritos imortais. Nós estamos como passageiros nessa vida terrena. Nós somos passageiros desse trem, desse comboio, que Emmanuel nos diz,
né, que é a nossa vida aqui. Então a gente precisa zelar por esse comboio para que ele seja um lugar agradável. E a gente precisa aproveitar bem da vida que a gente está tendo nesse planeta para crescer espiritualmente, para que a gente possa ser cidadão cósmico, né? Visitar Sírios, que é uma estrelinha muito bonita, brilhante no nosso Sol, está quase 9 anos-luz de nós aqui, pertinho, logo ali, não é? E poder ver outras paisagens, conhecer outros espíritos, como nós que estão em processo de evolução. A grandeza do universo é tamanha que não cabe na nossa cabeça. Vocês imaginem só, se a gente considerar que cada estrela tem um planeta habitado, que certamente não é isso, é muito mais, tem muito mais habitantes, porque tem habitantes espirituais, a gente não conta eles porque a gente não vê. Não precisa ter de corpo, né? Corpo físico igual ao nosso. Mas se a gente contar um planeta por estrela, só na nossa galáxia tem mais de 100 bilhões de planetas. E se cada planeta desse tiver 22 bilhões de espíritos, quantos irmãos a gente tem espalhadinho por aí? Não é? E só na nossa galáxia. Tem 2 trilhões de galáxias. Dá para imaginar a grandeza divina, criadora de tudo isso? A gente tem que pensar grande. Porque apesar da gente ser pequeno, Deus nos deu a sua grandeza. Nós somos criaturas divinas, capazes de pensar, de sentir, de raciocinar, de imaginar e de conceber a inteligência que construiu tudo isso. E se a gente fizer isso bem, a gente vira co-participante. Ah, meu Deus, você me criou inteligente, qual é a minha função nesse lugar? E vamos exercer a nossa tarefa de colaborador de Deus, porque Deus constrói as coisas através da gente. É assim que é. Não tem ninguém que possa dizer, olha, Deus fez uma intervenção direta na minha vida. Ele manda alguém lá para fazer a intervenção que ele quer. É assim que é. Às vezes a gente está numa agonia danada, chega alguém na nossa casa e nos tira da agonia. É Deus ajudando a gente através da gente. Que é assim que funciona. Então, a consciência disso, na nossa cabeça, é de fundamental importância, porque ela muda os objetivos da nossa vida. Ao invés de a gente viver para aproveitar os prazeres da terra, a gente vive para construir as alegrias do céu, que são imorredouras. Os prazeres da terra vão com o corpo físico. Quando a gente perder o corpo físico, não adianta querer comer um churrasco gostoso. Não vai ter boca para isso, porque não tem corpo mais. Né? É porque a gente põe os nossos prazeres nessas coisas, né? As nossas alegrias, nossas reuniões. Você já viu reunião sem comilança e bebelança? Não tem, não é? Porque a gente põe valores nos prazeres efêmeros, que são sensações do corpo. A gente está longe de imaginar quais são as sensações do espírito. Porque a gente esquece, quando a gente nasce no corpo físico, a gente esquece do mundo espiritual. Mas nós já vimos nas primeiras lições, né, desse livro, que o corpo físico, né, nos tira, amortece as faculdades espirituais nossas temporariamente, para que nós possamos concentrar a nossa atenção nos objetivos do aprendizado na vida terrena. E que os nossos sentidos são pequenas frestas, onde a gente pode enxergar alguma luz. Imagine quando sair dessas festas, vinha só céu aberto, né? Enxergar o céu, a luz toda, em vez de através de frestinhas. Isso a gente faz quando a gente deixa o corpo físico
num estado de consciência tranquilo. E para a gente estar num estado de consciência tranquilo, a gente não pode ficar com a cabeça cheia de remorso. E para a gente não ficar com a cabeça cheia de remorso, tem que parar de fazer besteira. Então é a gente que tem que fazer isso. É o nosso trabalho de aprendizado nesse educandário fantástico que é o nosso planeta Terra. Vamos lá, vamos ser bons alunos. Todos nós podemos. É só querer. É só fazer um esforço. Começa dentro de casa. Eu estava lendo uma pequena passagem desse livrinho, que eu fiquei muito feliz de saber que tinha, né? Do Rubens Molinari, um companheiro nosso, que frequentou e participou aqui dos trabalhos da casa há muito tempo, era químico. E ele estava dizendo uma coisa que eu não tinha pensado. Eu tenho uma dificuldade muito grande de dizer que eu amo. Porque dizer que ama é um negócio que não é fácil, né? O que é amar? Né? Jesus nos ama. A gente não tem noção do amor que Jesus tem por nós. A gente acha que amar é proteger a pessoa a qualquer custo. E não é bem isso. E aí eu vi lá, numa liçãozinha que ele coloca ali, que amar é servir. E essa resposta meu neto já tinha me dado uma vez e eu não tinha prestado atenção direito. Porque eu tenho um neto, que ele agora está com 14 anos, mas quando ele tinha 3, 4, 5 anos, ele vivia falando para o pai dele, papai, eu te amo. Às vezes eu ia levar ele para casa com ele e ele, papai, eu te amo. Aí eu perguntei para ele, Felipe, o que é amar? Ele me deu a resposta, amar é cuidar. Quem não sabe amar, cuida. Quem não sabe amar, sirva. Porque vai chegar nisso, né? Vai chegar no amor. Eu não sei o que é amor. Eu gostaria de ter um imenso amor pelas pessoas, por todo mundo, mas eu não sei como é que eu faço isso. A gente não compra amor no boteco, ali no supermercado. Como é que a gente faz para amar as pessoas? Não é? Pensa, de repente você encontra uma pessoa, eu tenho que gostar muito dessa pessoa. Imagina, se dá para você fazer essa mudança de repente. Não é assim que funciona. Mas se você puder servir aquela pessoa e ajudá-la, você está treinando isso. Então, se a gente não sabe amar, vamos servir, porque servir a gente sabe. É mais fácil. Então, sejamos alunos desse educandário maravilhoso, servidores. E é exatamente a tônica mais importante dos ensinamentos de Jesus. Aquele que quiser ser o maior, seja o servo de todos. Muita paz para todos nós. Muito obrigado.